Amém? Vamos ler a palavra do Senhor que está no livro de Atos, capítulo 3. Atos 3, vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Glória a Jesus. Nos diz assim a palavra do Senhor, a cura de um coxo. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: "Olha para nós." Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: "Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda." E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Graças a Deus. Jesus, fala conosco, que o teu nome seja glorificado. Amém. Pode se assentar, irmãos. Louvado seja Deus. Muito bem, veja só. Esse texto aqui que nós lemos, a cura de um coxo, ele é bastante pregado. Muita gente prega sobre esse texto. Mas eu gosto sempre de olhar por um outro prisma, né? Ter uma outra interpretação, não inventando nada que a Bíblia não diz de jeito nenhum, mas aprendendo entre as entrelinhas, né? Porque às vezes a pessoa só olha o texto no geral e não olha os pedacinhos que a Bíblia nos informa. Então veja só, Pedro e João, né, estavam pregando o Evangelho e eles iam sempre então ao templo para orar. E aqui eles estavam indo então ao templo na oração da hora nona. O que é isso? Às 3 horas da tarde. Então, às 3 horas da tarde, né, o sacrifício vespertino, que os judeus chamavam assim. Então, eles iam nesse horário para o templo e foram para orar. E a porta do templo, então, chamada Formosa, não vou estar falando sobre ela hoje, mas, então, nessa porta, era colocado sempre um homem aleijado. Ele não podia caminhar, desde que nasceu. Então, os outros levavam esse homem e colocavam ele na porta do templo. Para que eles faziam isso? Para que as pessoas pudessem dar uma ajuda financeira, né? Porque ele, aleijado desde nascença, então ele não podia trabalhar. E dependia então da ajuda dos outros. E dependendo então da ajuda dos outros, ele nunca tinha certeza se iria conseguir alguma coisa ou não naquele dia, né, que ele estava ali.
E as pessoas então colocavam ele lá, e lá ele ficava esperando a boa vontade das pessoas que chegavam no templo que lhe desse uma esmola, que lhe desse uma ajuda. E nós podemos ver hoje que muitas pessoas estão nessa situação aqui. Estão aleijados. Estão dependendo dos outros para serem carregados e levados até um lugar. Olha só, esse homem então, esse coxo, ele dependia dos outros. Se os outros não o levassem, ele não podia ir. Mas mesmo pessoas que podem caminhar, que podem viver a sua vida normalmente, sem depender da ajuda de nenhuma outra pessoa, às vezes não vive desse tipo. Não vive agindo por si só, ou vamos dizer que andando por suas próprias pernas. Porque sempre depende da ajuda de alguém. Por exemplo, nós sabemos que é muito normal, e isso é correto e é cristão, que nós sempre estejamos orando uns pelos outros. Amém, irmãos? É correto e precisamos agir assim. Mas o que eu estou me referindo aqui é aquela pessoa que de repente está há anos e anos dentro de uma igreja que já conhece o Evangelho e fica naquela história do 6 oram por mim? Que tem até a brincadeira, né, da palavra que diz assim, crente 6 horas. Quer dizer, não anda com as próprias pernas. Não se esforça. Então depende dos outros para qualquer coisa. Sendo que Deus não aprova isso, porque Ele usou o apóstolo Paulo para falar para nós que nós não temos que continuar sempre sendo meninos na fé. Criancinhas na fé. Que nós temos que amadurecer e nos tornar adultos na fé. Ou seja, aprender a se virar na fé, podemos dizer assim. Agora lembre bem o que eu falei, irmãos. Não é errado pedir oração, não é nada disso que eu estou falando. Eu estou falando daquela pessoa que precisa sempre de um empurrão, ou senão nem nos cultos vem. Alguém tem que passar na casa dessa pessoa, pegar essa pessoa e trazer no colo e ainda botar sentadinho ali na igreja, porque senão não vem, né? Carrinho de mão. Então, e você conhece alguém assim com certeza. Então essas pessoas estão como esse homem aqui aleijado estava. Ele dependia dos outros, porque se os outros não levassem ele para o templo, claro que era um defeito físico, aqui a gente compreende, mas fazendo a comparação, tem gente hoje que caminha muito bem, mas para ir para a igreja não. Bate perna o dia inteiro se for preciso, mas para ir para o culto, depende que alguém pegue e traga. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então tem gente paralisado na fé. Esse homem aqui era aleijado. Mas tem gente que está doente espiritualmente, que não consegue nem ao menos decidir as coisas por si só. E aí então, continuando aqui, né, esse homem, vendo Pedro e João chegarem no templo, então, ele pedindo esmola, né, ele disse assim, versículo 3, vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Então ele pedia dinheiro, porque ele precisava de dinheiro para se manter, para comer, porque ele não podia trabalhar. E aí o que Pedro fez? Pedro, fitando-o, quer dizer, olhando bem para ele, disse, ele e João junto, né? Olha para nós. E o homem então olhou
para eles, mas esperando que eles fossem dar uma bela ajuda financeira, com certeza, né? Certo, ele disse, opa, vão me dar uma esmola boa. Mandaram eu olhar para eles, é porque uma recompensa vem. A Bíblia não nos informa isso, mas a gente pode, né, imaginar pelo que a Bíblia falou aqui, que ele olhou atentamente, esperando receber alguma coisa. Então, esse esperando receber alguma coisa também nos ensina outro detalhe que acontece hoje com o povo que se diz de Deus. Só olha atentamente ou interessado por Deus ou por alguém que esteja oferecendo alguma coisa financeira. Entenderam isso, irmãos? Então, quando se trata de área financeira, a pessoa acorda, opa, vou melhorar de vida. Vou na igreja porque vou ficar rico. Então, estão fazendo igual o que o aleijado fez aqui. E ele os olhava atentamente esperando receber alguma coisa. Mas aí qual foi a resposta de Pedro? Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Olha só, Pedro disse assim, eu não tenho dinheiro para te dar. Não tenho nem prata nem ouro. Não tenho dinheiro, né? Mas o que eu tenho eu te dou. Então aqui nós vemos uma coisa que eu vivo falando para vocês também, já falei várias vezes em outras mensagens, que nós só podemos dar aquilo que nós temos. Pedro disse, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu vou te dar. Então você não pode, meu irmão, dar paz para alguém se você não tem paz dentro do teu coração. É a mesma coisa que Pedro falou aqui. Eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou. Então ele estava dizendo, eu só posso dar o que eu tenho. E para nós é a mesma coisa. Se a pessoa diz ser cristão, mas não tem paz, não tem força para caminhar na fé por suas próprias pernas, né? Porque já que estamos falando de um coxo aqui. O que ela vai oferecer para os outros? Ela vai oferecer somente aquilo que ela tem dentro do coração, que muitas vezes é ódio, é raiva, é vingança, é mágoa, é coisa ruim. Então não se pode oferecer aquilo que não tem. E o mundo, meus irmãos, eles olham para nós esperando que nós tenha aquilo que eles não têm. Então, quando eles olham para nós, e você pode dizer assim, ah, pastora, ninguém olha para mim, você está enganado. As pessoas do mundo olham para nós e querem ver diferença em nós. Por quê? Porque elas não têm aquilo que nós temos, que é Jesus e a paz que Jesus nos dá. Então, olha só, eles olham para nós esperando que nós possamos dar para eles coisa boa. Mas aquele que se diz cristão, que só se diz e não é, e só tem coisa ruim dentro do seu coração, vai envergonhar o nome de todos os outros cristãos, porque vão dizer assim, mas como ele não é cristão, ele não é crente? E não tem nada para me dar em troca, para me ajudar? Estão entendendo, irmãos, a ligação que eu estou fazendo? Então veja só, se você tem Jesus no teu coração, você vai ter paz, você vai ter alegria, você vai ter vontade de viver. Ah, pastora, mas você não sabe o problema que eu estou passando. Problema todo mundo enfrenta, irmãos. Todo mundo tem problema. Se existe uma pessoa no mundo que não tem problema, um dia vai ter. Porque todo mundo tem problema. Então, a diferença nossa é essa, mesmo em meio a problemas, nós temos paz, nós temos bênçãos para dividir, nós temos alegria de viver. Então, se eu tenho isso, eu tenho que passar isso para os outros.
Mas como que eu vou passar uma coisa que eu não tenho? Então hoje muita gente se diz cristão, mas não tem uma palavra boa para dar para ninguém. Que cristão é esse que não tem uma palavra boa para dar para uma pessoa? Então só pode dar aquilo que tem. Se tem mágoa, vai distribuir mágoa. Sabe aquela pessoa que quando chega estraga o ambiente? O exemplo que eu usei algum tempo aqui atrás é que se o mal-humorado tem um cachorrinho, o cachorro não abana o rabo quando a pessoa chega em casa, o cachorro abana o rabo quando a pessoa sai. Fica contente. Tchau, vai embora. Porque não tem alguma coisa, nada de bom para passar para os outros. É só rancor, é só mágoa, é só vingança. Então isso tudo é aquilo que a pessoa tem dentro do coração. Ela não pode dar uma coisa que ela não tem. Se não tem paz, não vai passar paz. Mas sabe aquela pessoa que não tem nada, que não tem dinheiro, que não tem onde morar, que não tem o que vestir, muitas vezes não tem um calçado para pôr no pé, mas que quando abre a boca você sente paz. Você sente, ai que coisa boa conversar com essa pessoa. Não é assim? É, né? Pode não ter nada, mas se tem Jesus, tem coisa boa para passar. Então, olha só, foi o que aconteceu aqui com Pedro e com João. Eles disseram, nós não temos dinheiro. Eles não tinham dinheiro. Os primeiros cristãos, né, e os apóstolos, eles dividiam tudo. Tudo era comum entre eles. O que era de um era de todos. Então, se um estava com fome, todos estavam com fome. Se um tinha comida, todos tinham comida, nem que fosse um pedacinho para cada um, mas era dividido. E o que é que a gente vê nas igrejas hoje? Um que tem muito e um que não tem nada. É assim ou não é? É, né? Essa é a atitude de cristão? Essa é a igreja que Jesus vem buscar? E aí então Pedro disse, não, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou. Jesus. É a maior riqueza, gente. É o maior tesouro que nós podemos ter. Uma pessoa pode ser trilionária, eu nem sei como é que fala depois de trilionária, quadrilária, sei lá, não sei como é que fala. Mas se não tem Jesus, é mais pobre do que um mendigo. Então de que adianta tanto dinheiro? Não resolve de nada. Vai levar no caixão quando morrer? Não vai. Então aquilo que eu tenho eu te dou. Você tem Jesus? Amém? Você tem dado Jesus para os outros? Você tem paz? Você tem que dar paz para os outros. Não dê perturbação, não dê incômodo. Não seja aquela pessoa que quando chega atrapalha tudo. Perturba, incomoda, pesa o ambiente, pesa o clima. Porque não tem paz, então vai transmitir, vai dar só o que tem. Aí Pedro deu Jesus. E o que é que aconteceu quando Pedro e João deram Jesus para aquele homem? Olha só, versículo 7. E tomando-o pela mão, o levantou. Aqui tem uma outra coisa, um outro detalhe que nós temos que observar. Pedro disse, te dou Jesus, se levante. Mas ele não só deu a ordem, ele tomou, pegou na mão do paralítico, do doente ali, do aleijado, e ajudou a levantar. Quantas pessoas você tem ajudado a se levantar? Ou você só tem feito com que as pessoas que estão perto de você caiam, se afundem mais ainda? Essa é a diferença. Eu dou o que eu tenho, mas eu tenho que ajudar. Tomando pela mão direita, o levantou. Ajudar. Será que nós temos ajudado, irmãos, as pessoas a se levantar, a sair do problema, a sair do mundo, a sair da dificuldade? Ou nós temos afundado mais ainda as pessoas nesses problemas?
Quando nós, muitas vezes, porque somos salvos, somos cristãos, queremos dar uma de gostoso e dizer, sou melhor que você. Né? Então nós temos que pensar nisso aí. Eu tenho dado Jesus, eu tenho ajudado a pessoa a se levantar, porque falar de Jesus é uma coisa, viver Jesus é outra. Dar a mão para uma pessoa é uma coisa, pisar em cima é outra. Então que nós possamos agir justamente como Pedro e João aqui pegaram o aleijado pela mão e tomando-o pela mão direita o levantou. Ajudou, sustentou. A palavra de Deus diz que nós temos que nos sustentar uns aos outros. É essa mesma palavra, suportar. Mas esse suportar não é, não te aguento, vou te suportar. Não, suportar no sentido de amparar, de ajudar, de pegar, carregar no colo se for preciso. Esse é o suportar que a Bíblia fala. Então, se nós temos que ser assim, meus irmãos, nós não podemos afundar ninguém. Pedro e João, então, aqui ajudaram o paralítico. E o que o paralítico fez? Olha só. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Então nós fazemos a nossa parte e Deus faz a parte dele. Qual é a nossa parte? Falar de Jesus, dar o que temos e ajudar. E Deus vai fazer o resto. O que Deus fez aqui? Curou o paralítico, curou o coxo. Curou aqui, né, os pés e tornozelos se firmaram. Deus operou um milagre ali em o nome de Jesus que Pedro tinha oferecido para aquele homem. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Cada versículo desse texto aqui é uma lição para nós, olha só. De um salto se pôs em pé. Quer dizer, ele ficou a vida inteira dependendo que os outros carregassem ele. Mas agora que ele podia, né, ficar pelas suas próprias pernas, ele não ficou fazendo ceninha. Ai, será que eu consigo? Não é assim? Ele poderia ter feito isso. Ah, mas eu não sei se eu consigo. O que ele fez? Deu um salto, quer dizer, ele reagiu. Deu um salto, se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo. Esse entrar com eles no templo aqui significa o quê? Gratidão a Deus pela cura recebida. Entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Meus irmãos, quantas curas nós já vimos aqui na nossa igreja. Onde é que estão essas pessoas? Não deviam de estar aqui sentadinha louvando a Deus pela cura que receberam? Mas só queriam a cura. E aí, receberam a cura e tchau, Deus. Saltando e louvando a Deus. Louvar a Deus. Agradecer, bendizer. E aí o que é que o povo notou? Mudança de vida nele. Porque diz ali no versículo 9, viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro, por isso que lhe acontecera. Olha só, quando ele recebeu a cura, ele não ficou se lastimando. Ah, agora eu não vou mais poder mendigar, quem é que vai me ajudar agora? Ninguém mais vai me dar esmola, agora eu posso caminhar, vou ter que trabalhar. Então ele saltou, alegre, começou a agradecer a Deus pela cura. E quantos que têm saúde perfeita e vivem murmurando, vivem reclamando? Não estou falando de você passar por um problema, isso todo mundo passa. Situação difícil, de tristeza, de dificuldade, isso todo mundo passa. Eu estou falando daquela
mania crônica que as pessoas têm de dizer não consigo. Então nós temos que entender isso. Mudança de vida. Ele mudou de vida na mesma hora. E quantos que caminham normalmente por aí não podem caminhar na fé para dar um passo para fora da sua casa para vir na igreja? Eu confesso, irmãos, que eu fico indignada. Não estou falando aqui de pessoas que estão trabalhando, nada disso. Mas daqueles que preferem ficar em casa. Jantando, assistindo televisão, dormindo. E aí só se lembram de vir para a igreja quando aperta o sapato. Né? Quando o sapato machuca o calo. Aí dizem, mas Deus não se lembra de mim. Será que é Deus que não se lembra de você ou é você que não se lembra de Deus? Porque o teu lugar na igreja está vazio. O coxo foi curado e entrou no templo. Na igreja. Era o templo da época. E começou a louvar a Deus. E hoje as pessoas não louvam a Deus. Quando vem na igreja, né, não estou falando de todos, mas na grande maioria, quando vem na igreja, é só para pedir favor para Deus. E acham ruim ainda quando Deus não atende. Então, olha só, esse homem primeiro queria uma ajuda financeira. Mas no momento que Deus agiu na vida dele, ele mudou de vida. E começou a andar pelas próprias pernas. Então, muitas são as pessoas que quando enfrentam algum problema, desesperadamente, pastor, venha aqui orar por mim. Por favor, não me entendam que é errado pedir isso, tá? Se você precisar, pede que vai. Mas aqueles que fazem isso por costume, não andam pelas próprias pernas, não são capazes de dobrar o joelho, de ler a Bíblia, de repreender o mal no nome de Jesus, só querem que façam isso por elas, não são capazes de orar por conta própria. Então são paralíticos espirituais. E nós temos que aprender a andar pelas nossas pernas. Chega o momento, né, em que nós temos que agir sozinhos. Se ainda não chegou esse momento para você, algum dia chega. De estar só você, de não ter ninguém para te auxiliar. E aí o que é que você tem que fazer? Você vai se obrigar a clamar a Deus. Né? Então é isso, a vida é assim. Para nós não precisarmos passar por isso, então, comece já a louvar a Deus antes de o problema chegar. Eu ouvi um exemplo ontem que eu gostei muito. E quando eu já falei para vocês que quando eu vejo algum exemplo assim, eu gosto sempre de pegar para mim, quando é bom para usar nas minhas mensagens. E eu vi um pastor dar esse exemplo aqui. Pastor Lamartine Pozzella, vocês conhecem ele, né? Numa das pregações dele eu estava assistindo ontem. E ele deu esse exemplo aqui, eu disse, é verdade. Eu comecei a analisar, eu disse, é verdade. Vou passar isso para os irmãos. Se vocês já viram ele falando, vão lembrar. Ele diz assim que ele também ouviu de outra pessoa. Ele estava só contando o que ele tinha ouvido. Ele disse assim que a vida é igual a um sanduíche. Alguém já ouviu ele falar isso? Já? Que a vida é igual a um sanduíche, né? A primeira parte do pão é o nascimento da pessoa. Você pega 2 partes de pão, né? Para fazer um sanduíche. Então a primeira parte é como se fosse o nascimento. A pessoa nasceu. O outro pedacinho, a outra fatia do pão é a morte. Como assim, pastora? O que vai dentro é você que escolhe. Então, o que você coloca num sanduíche que você vai fazer? Varia do teu gosto, né? Você coloca queijo, presunto, tomate, alface, sei lá, você põe lá o que você gosta.
E nesse sanduíche, então, que representa a nossa vida, aí eu comecei a analisar, né, o exemplo que ele deu e fui realmente escolhendo versículos aqui para eu falar para vocês que é justamente isso. Nós nascemos, é a primeira fatia do pão. A outra é o dia que nós vamos morrer. E o que vai no meio é o que a gente escolhe. O que é que você tem escolhido para pôr no teu sanduíche da vida? Que é aquilo que nós lemos ali, que Pedro e João fizeram. Eles deram o que eles tinham. Então, eles tinham Jesus e deram Jesus. E nós vamos ter o que no nosso sanduíche? O que você vai escolher pôr na tua vida? As pessoas, então, né, que vivem reclamando, estão colocando dentro desse sanduíche. Estão colocando queixas, estão colocando reclamações, estão colocando desânimo, maus pensamentos, estão colocando ingratidão, pecados. Está indo, ódio. Tudo de ruim a pessoa pode pôr na vida dela, nesse sanduíche. Mas vai chegar o dia da segunda fatia do pão, que é a morte. E aí, o que é que essa pessoa fez de bem na vida? O que é que ela aproveitou? O que é que ela deixou de exemplo para os outros? Só coisa ruim. Porque ela escolheu. Ela fez a vida dela. Então, o que nós escolhemos, irmãos, é o que nós vamos ter no dia que nós morrermos. É o que nós vamos levar para a eternidade. E o que é que nós, como cristãos, devemos escolher? Aí eu escolhi alguns versículos, eu não vou estar lendo, só citando, mas que você pode depois conferir. Olha só, em Lamentações 3, do 21 ao 24, eu gosto muito desse versículo aqui. Diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Se você colocar esperança dentro da tua vida, dentro desse sanduíche que você está fazendo todos os dias, irmãos. Todos os dias nós estamos preparando o sanduíche da nossa vida. Se você colocar esperança, você não vai ter uma vida de desânimo. Porque você tem esperança de que tudo vai melhorar. De que Jesus vai voltar. E de que um dia nós vamos estar na glória. Então é esperança. O que mais que eu posso pôr de bom dentro da minha vida? Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Tá difícil? Tá. Mas se a palavra diz que eu posso tudo naquele que me fortalece, e quem me fortalece é Jesus, então tá tudo bem. Tô com problema? Tô. Mas vou vencer. Isso vai passar. Né? Outra coisa que podemos pôr dentro da nossa vida. Romanos 8, 38 e 39. Nada pode me afastar do amor de Deus. Nada. Aconteça o que acontecer, irmão. Nada pode te afastar do amor de Deus. Pode te afastar se você permitir. Se não, não afasta. Eu já preguei aqui sobre isso. Se nós permitirmos que os problemas, que as dificuldades nos afastem de Deus, aí eles vão nos afastar. Mas se nós não permitirmos, nada pode nos afastar. Nem o diabo, nem juntando todos os demônios, nada pode me afastar do amor de Deus. Nem a vida, nem a morte. Amém? Então eu estou arrumando meu sanduíche, eu estou arrumando a minha vida. Para quando chegar na segunda fatia do pão, que é o dia da minha morte, ou o dia que Jesus voltar e nós for para a glória, eu tenho um bom conteúdo para me apresentar diante de Deus. Outra coisa que nós podemos pôr dentro desse nosso exemplo aí do sanduíche, que é a nossa vida.
Santidade. 1 Pedro 1,16. Sede santo porque eu sou santo. O Senhor falou. Então eu posso escolher ser um maldizente, ser uma pessoa com a boca suja, cheia de palavrão, de bobagem, de besteira, de ter um caráter totalmente diferente do caráter de Jesus, ou eu posso escolher a santidade. O que é escolher a santidade? Escolher se aproximar de Deus e se afastar do pecado. Resumindo, santidade é isso. Então eu posso pôr isso no meu sanduíche, eu posso pôr isso na minha vida. Eu escolho não pecar. Quero me aproximar de Deus, estou buscando a santidade, estou no processo de santificação. Mas e quando eu pecar? Pequei por acidente? Deus me perdoa em nome de Jesus, se eu me arrepender e confessar meu pecado. Então são coisas que vão dentro do nosso sanduíche, são temperos que vão dentro da nossa vida. Amém, irmãos? Uma outra coisa que incomoda muito, né? Todos nós somos incomodados por isso. Pensamentos ruins, pensamentos negativos, pensamentos de derrota, pensamento ruim, vamos dizer assim. A Bíblia nos fala em 2 Coríntios 10:5 que nós temos que levar cativo os nossos pensamentos a Jesus. Ou seja, entregar para Jesus. Jesus, cuide da minha mente. Lembram da mensagem do sangue que eu preguei? 3 mensagens. Jesus, cubra minha mente com o teu sangue, para que eu não venha pecar contra ti. Para que esses pensamentos saiam de mim, porque são as setas inflamadas do maligno, né? Então eu escolho levar os meus pensamentos para Jesus. Deixar eles cativos, quer dizer, entregar para Jesus cuidar. E a última coisa que eu anotei aqui, mas que tem muito mais coisa para que poderia ser falado, é justamente isso, entregar a mente, então, os pensamentos para Jesus. E em 1 Coríntios 2,16 diz que nós temos a mente de Cristo. Então eu posso pôr dentro da minha vida a mente de Jesus, quer dizer, eu vou pensar aquilo que Jesus pensava, que Jesus pensaria. Eu tenho a mente de Jesus, então eu tenho que demonstrar aquilo que eu tenho. Eu tenho que ser uma pessoa de caráter, eu tenho que ser uma pessoa boa, eu tenho que ser, não para ser salvo pelas boas obras, mas por ser salvo, eu tenho que ter boas obras. Entendido isso, irmãos? Amém? Então nós temos que montar esse sanduíche da nossa vida. Escolha então não colocar tempero amargo no teu sanduíche. Né? Por exemplo, eu não gosto de mostarda. Então eu nunca escolheria pôr mostarda no meu sanduíche. Esse falando agora de sanduíche mesmo, que a gente vai comer, né? Mas é um exemplo. Então eu não quero escolher coisas amargas para a minha vida. Eu quero escolher coisa boa. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. O amor de Deus me dá esperança. O amor de Deus. Sabe, irmãos, uma coisa que eu até quero compartilhar com vocês. Que eu sou muito assim de ficar pensando, né? Acho que vocês já perceberam isso. E domingo à noite, eu não vim no culto, porque eu fiquei cuidando do Davizinho. Para a Gláucia vir no culto, né? Porque daí para não trazer ele, que não pode agora. E daí eu estava lá brincando com ele. Fiquei dolorida, porque a gente não está mais acostumada com criança, né? Daí ontem eu lembrei, mas essa é uma dor boa, é porque eu estava brincando com o Davi. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que eu estava olhando, né, assim, cuidando do Davi, brincando com ele ali, com aquele cuidado, porque ele começou a caminhar, né, então a gente fica com aquele cuidado assim para não cair, para não se machucar. E eles rindo, né, para a gente, assim, dá aquelas risadinhas gostosas para a vovó. E daí eu comecei a pensar, Deus é assim. Assim como eu estava cuidando do Davi ali, para ele não cair, para ele não se machucar, ficar atendendo ele, brincando com ele.
Irmãos, Deus é assim conosco. O amor de Deus é tão infinitamente maior do que o amor que nós possamos sentir por uma criança. Porque Ele cuida de nós como filhos, nós somos filhos dele. Então, do mesmo jeito que o pai, que a mãe, né, no caso eu estava ali atendendo para o Davi não se machucar e cuidando e brincando e ficando contente com cada risadinha que ele me dava. Eu tomei esse exemplo assim para Deus. Nós não fazemos ideia, irmãos, de quantas vezes Deus nos impede de cair. Que Ele está ali, filho, não faça isso, que você vai se machucar, e nos segura pela mão. Quantas são as vezes, né, que Deus quer um sorriso nosso, um agradecimento para Ele. E quando nós fazemos isso, Ele se enche de alegria. É a mesma coisa que eu estava... quando o Davi me dava uma risada, gostoso, beijava. Deus é assim, irmãos. Ele te ama, Ele me ama. Ele cuida de nós de uma maneira tão especial para nós não nos machucarmos. Que Ele está ali todo momento, cuidando de nós, para nós não tropeçarmos e cairmos. Mas nós temos que fazer a nossa escolha do que queremos na nossa vida. Então, que esse exemplo do sanduíche que eu achei assim muito interessante, né, quando eu vi o pastor falar, seja verdadeiro na nossa vida. Vamos escolher apenas coisas boas. Colocar coisas boas na nossa vida. E não permitir que o inimigo venha roubar de nós o carinho que Deus tem por cada um de nós. Quem sabe às vezes os problemas fazem você pensar, Deus não me ama. Deus não cuida de mim. É mentira do diabo, o diabo quer que você pense assim. Ele te ama, Ele cuida de você. E na eternidade nós vamos ver quantos perigos Deus nos livrou. E que nós não fazemos nem ideia. O que será que Deus nos livrou hoje? Que nós nem percebemos. Mas Ele estava ali, segurando nossa mão para nós não machucar. Então nós temos que aprender a ser grato a Deus. E não colocar queixa, reclamação, desânimo, mau pensamento na nossa vida. Amém, meus irmãos? Você foi abençoado com essa palavra? Amém?